Olá, minhas irmãs e meus irmãos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Esquenta de Segunda, esses minutinhos de reflexão sobre o tema que a gente vai estudar do Evangelho segundo o Espiritismo essa semana. E nós vamos continuar o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo e essa semana estudamos os itens de 13 a 16, que se referem à coragem da fé. E na nossa reflexão, a gente vai trazer a coragem da fé, analisando sob o aspecto do nosso compromisso com a verdade e o exemplo. Lá no item 13, começa com uma citação de Mateus que diz assim: Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Essa passagem está em Mateus. E tem também uma outra que está em Lucas que diz assim: Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Essa está em Lucas. Vejam, essas palavras de Jesus são um chamado à coragem da fé. Não se trata apenas de dizer que acreditamos nele, mas de vivenciar os seus ensinamentos em todas as situações da vida. O verdadeiro cristão não é aquele que proclama sua fé apenas com palavras, mas aquele que a manifesta através do exemplo. O exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Então, essa coragem exige discernimento. Devemos falar e agir com amor, sem ofender ou magoar, pois o orgulho e a vaidade não refletem os ensinamentos do Cristo. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que o verdadeiro seguidor de Jesus não se esconde por medo da opinião alheia. Ele sabe que o Espiritismo é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, e que ao defendê-lo com convicção, e vejam, sem fanatismo ou imposição, está contribuindo para o progresso moral da humanidade. Mas essa coragem deve vir acompanhada de humildade. Não adianta falar de amor ao próximo e ao mesmo tempo julgar, humilhar ou ferir aqueles que pensam diferentes de nós, como nos ensina a doutrina espírita. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Ou seja, cada ação nossa gera consequências no futuro, tanto no plano material quanto no espiritual. Muitas vezes, nós confundimos coragem com arrogância. Algumas pessoas, ao defenderem suas crenças, acabam sendo agressivas, tentando impor suas opiniões ou desconsiderando o direito do outro de pensar diferente. Mas Jesus nunca usou da imposição. Ele ensinou pelo exemplo, pelo diálogo e pela compaixão. Como espíritas cristãos, devemos agir da mesma forma, lembrando que a verdadeira coragem da fé não está em vencer debates, mas em vencer a si mesmo. Por isso que a reforma é íntima. Não devemos discutir para ter razão, mas para buscar a verdade. Discutir é trocar ideias. Eu ouço a sua, você ouve a minha. Discutir não é brigar. E assim, quando discutimos, trocamos ideias, a gente busca a verdade. Se a nossa opinião pode magoar alguém, é melhor o silêncio do que a imposição. Devemos sempre nos perguntar:
Minhas palavras refletem o amor e a bondade de Jesus ou meu próprio orgulho? Nós vivemos, atualmente, tempos desafiadores. O materialismo, o individualismo e a intolerância ainda dominam muitas mentes. O espírita que possui um conhecimento mais amplo sobre a imortalidade da alma e a justiça divina tem a responsabilidade de ser um exemplo de equilíbrio e serenidade. No entanto, essa missão não significa converter ninguém, mas sim iluminar pelo exemplo. Como Kardec explica, o tempo se encarregará de abrir os olhos dos que hoje negam a verdade. O Espiritismo não deve, em hipótese alguma, ser imposto, mas sim oferecido como uma luz para aqueles que desejam ver. Diante dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, nós somos convidados a refletir, e sempre com perguntas norteadoras, que a gente vai explorar essas perguntas com bastante profundidade na live do Evangelho no Lar na quarta-feira. Tenho sustentado minha fé com humildade e coerência? Minhas palavras ferem ou edificam? Tenho medo de assumir minha fé por receio da opinião dos outros? Minhas atitudes refletem os ensinamentos de Jesus? A coragem da fé não significa apenas falar sobre Deus e a espiritualidade, mas principalmente agir de acordo com esses princípios. Jesus nos convida a sermos luz. Não devemos esconder a candeia debaixo do alqueire, como já estudamos, mas também não devemos utilizá-la para ofuscar a luz dos outros. Devemos ter coragem para assumir nossa fé, mas sempre com humildade e com amor. E nós encerramos esse esquenta de segunda com uma reflexão do Emmanuel. O verdadeiro cristão não é aquele que se destaca pelo que diz, mas pelo que faz em silêncio. Que a gente possa viver nossa fé com coragem e refletindo a bondade, a empatia e o amor que Jesus nos ensinou. Então eu espero que vocês leiam esse pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, itens de 13 a 16, a coragem da fé. E na quarta-feira, na nossa live do Evangelho no Lar, às 20 horas, como acontece todas as semanas, nós aprofundaremos essas reflexões e traremos tantas outras. Então, minhas irmãs e meus irmãos, fiquem todos com Deus e até quarta-feira.